Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Tempo de advento, tempo de expectativa, tempo de esperança, tempo de esperançar. O texto do nosso domingo encontra-se em Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículos 25 a 36. Lucas capítulo 21, versículos 25 a 36. Que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações cairão no desespero, apavoradas com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. E Jesus contou uma parábola: olhem a figueira e todas as árvores, vendo que elas estão dando brotos, vocês logo sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vocês, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos aqueles que habitam a face de toda a terra. Fiquem atentos e orem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Amém. Advento, como já foi dito, é o tempo que nós iniciamos neste domingo. É quando começa o novo ano litúrgico. Nosso ano litúrgico terminou no domingo passado com a celebração do Cristo Rei, em que estávamos aqui fazendo memória e agradecendo a Deus por esses 50 anos da época, rememorando e refletindo que esse Cristo Rei do universo assumiu a condição de servo, se esvaziou e assumiu a condição de servo até mesmo enfrentando a morte de cruz, e nos chamou a fazer um caminho de serviço. O Cristo Rei assumiu a condição de servo e nos chama a fazer um caminho de serviço uns aos outros, serviço a quem precisa de alguma ajuda, de alguma expressão de solidariedade, e fazermos desse caminho de servir, do servir, o nosso caminho de fé em Jesus, o nosso caminho de felicidade, o nosso caminho de busca do reino e sua justiça. Cristo Rei encerra o ano litúrgico e hoje, liturgicamente, é o início de um novo ano. Um novo ano que começa com o período de advento, como foi lido, 4 domingos teremos deste novo ano que se inicia, e nesses 4 domingos nós nos preparamos para celebrar o grande dia do Natal, o nascimento de Jesus. E esses dias de advento, advento quer dizer espera pela vinda do Salvador. Nós rememoramos aquela espera que naquele tempo que Jesus nasceu o povo experimentava. Já desde antes, de muito antes, os profetas como Isaías já anunciavam que no futuro
nascerá o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Príncipe da Paz, que trará uma nova realidade, uma nova vida, um novo mundo, que trará o futuro de Deus para a história. E já em Isaías havia esse anúncio que se cumpre com o nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus era esperado. O povo esperava pelo nascimento desse Salvador, desse Rei, desse Messias, que viria trazer novidade de vida, salvação para o seu povo. E nós, no Advento, também experimentamos um pouco dessa espera. Não é? Que vamos celebrar o nascimento de Jesus no Natal, e nós, de alguma maneira, rememoramos essa espera do povo naquela época, esperando aquele que viria nascer para trazer, como diz Jeremias, paz e segurança, ou como diria Isaías, esse que vai trazer uma realidade em que o lobo conviverá com o cordeiro, que a criança poderá brincar com a cobra e nenhum mal lhe acontecerá. Esse que virá para trazer uma paz diferente, uma paz desarmada, uma paz do amor de Deus. E nós experimentamos isso no Advento, nos preparando para celebrar o Natal. Essa espera que nós rememoramos, referente ao nascimento de Jesus, ela também é uma referência à nossa espera pela volta de Jesus. O povo naquela época esperava a vinda de Jesus. Jesus veio, Jesus trouxe para a história o futuro de Deus, trouxe o reino de Deus para dentro da história. E hoje nós já sabemos que Jesus nasceu há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, trazendo uma nova possibilidade de vida para nós, um caminho de vida em abundância e salvação. Jesus já nasceu, mas nós continuamos esperando. Agora a nossa espera pela segunda vinda de Jesus, a nossa espera pela volta de Jesus, para aí sim estabelecer o seu reino pleno, o seu reino eterno. Como diz o Credo dos Apóstolos, ele que virá para julgar os vivos e os mortos, para esse momento de juízo que a Bíblia nos orienta a reconhecer que haverá, mas também reconhecer que o juízo será provisório. O fim não será o juízo será um momento, mas um momento que abrirá um outro tempo, um tempo sem fim, o tempo que nas Escrituras é chamado de um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça, ou como diz Apocalipse, um tempo onde não haverá mais choro, toda lágrima será recolhida, todos os entristecidos serão consolados, e não haverá mais doença, não haverá mais morte, mas a plenitude de vida eterna em Deus. E nós acreditamos, isso faz parte da nossa fé, acreditamos que Jesus voltará. Roberto Carlos canta, né? Mas meu amigo, volte logo, volte para o seu povo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. E nós esperamos por essa volta de Jesus, assim como o povo naquela época esperava pelo nascimento do Messias, Jesus. Mas a grande questão é, como esperar? Como esperar por essa vinda do Messias? Como esperar por essa volta de Jesus? Como esperar por esse retorno que estabelecerá esse reino eterno de amor, de justiça e de paz? E vários textos sobre a segunda vinda de Jesus nos orientam sobre como esperar. E isso é central para as nossas vidas. Porque como diz a música, venha ao teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. E diz essa música, o futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora. Essa nossa espera, esse futuro ilumina o nosso presente, e nós precisamos ser transformados nessa espera por este futuro que será pleno um dia. Mas como esperar?
Muitas vezes nós ouvimos por aí, Jesus voltará, não é? Jesus voltará, e nós cremos nisso. Mas muitas vezes isso é dito num tom quase de ameaça, não é? Um tom de ameaça e de imposição e de semeadura do medo. Olha, Jesus voltará, então abandone o que você faz de errado, hoje logo, e volte para Jesus, porque senão você vai arder no fogo do inferno, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa pregação em algum momento, né? Eu lembro até de já ter escutado uma gravação em que era uma gravação de uma pregação assim, se dizia: Jesus voltará, arrependa-se, creia no Evangelho. Tudo bem, isso aí é bíblico mesmo. Mas isso era anunciado de um modo que depois que isso era dito, né? Arrependa-se, porque Jesus voltará, senão você vai para o inferno. E aí na gravação aparecia um som das pessoas gritando no inferno, né? As pessoas sofrendo, né? Gritando como se estivessem sendo torturadas. E isso era colocado para chamar a conversão, né? Chamar a aceitação de Jesus. Quer dizer, o anúncio da volta de Jesus e o chamado à conversão pelo medo, pelo constrangimento, né? Pela ameaça. Quando na verdade as Escrituras, quando falam da volta de Jesus e que Jesus voltará, o grande sentido que está aí colocado é o sentido da esperança. É o sentido da esperança e não do medo, é justamente o contrário. Nós cremos que Jesus voltará e estabelecerá esse reino pleno. Nós cremos nisso. Nós cremos nesse futuro de Deus, esse futuro que Jesus trouxe e traz para nós a cada dia. O que traz medo para nós é o noticiário que nós vemos no dia a dia, porque de fato o nosso presente, o nosso tempo é cheio, repleto de ameaças, é cheio de insegurança, é cheio de medos. Isso nós já temos aí vendido nos jornais, que se a gente apertar sai sangue, né? Meio-dia, quando a gente vai almoçar e está passando na televisão, o que não falta é medo, o que não falta é ameaça, o que não falta são os riscos que estão aí, da violência, da injustiça, da crise climática, né? Que realmente a gente vê esse texto acontecendo, não é? Quando fala que haverá sinais do sol, da lua e das estrelas, e na terra as nações cairão no desespero. O que nós estamos vendo? Apavoradas com o barulho do mar e das ondas. A gente pode pensar nos efeitos da crise climática que nós estamos vendo. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade. Nós estamos vivendo isso hoje, pelo que vai acontecer ao universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. É o que nós estamos vendo nos nossos dias. É guerra na Ucrânia, é guerra em Gaza, um genocídio que parece que não acaba nunca. Essa violência nas nossas cidades é uma figura como Trump, né? Uma figura que a gente não entende como é que uma pessoa como aquela pode ser eleita num país poderoso como os Estados Unidos, que coloca a humanidade toda em risco, né? Aquela visão violenta contra os estrangeiros, que defende as armas como caminho para a paz, um caminho equivocado, e vê o nosso país, que a gente não pode sair na rua, né? As ameaças, o tráfico, as violências. A gente já vê isso no dia a dia, né? A ameaça, o medo, a ração diária do medo, como dizia Carlos Drummond. Mas o Evangelho não faz coro a isso. O Evangelho não maqueia a realidade, não é? Fala aqui que as realidades humanas da história são realmente ameaçadoras, são realmente perigosas, mas a mensagem que vem daqui é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de consolo e é também uma mensagem de orientação para nos mostrar como esperar esse futuro de Deus. E aqui no versículo 26 diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, isso que a gente já vê no dia a dia, tantas ameaças e perigos, diz: levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Levantem-se e ergam a cabeça,
porque a libertação de vocês está próxima. A mensagem não é: fiquem presos no medo, se encolham, se escondam, se separem, fiquem preocupados apenas consigo mesmos e com sua família ali acastelados na sua casa, fechados nas grades ou nos templos. Não, a palavra não é de medo e de encolhimento, não, é uma palavra de encorajamento. Levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Sim, irmãos e irmãs, nós estamos vendo o mar da história agitado. Nós vivemos num mar de violência, de medo, mas a palavra do Evangelho não nos chama a nos prostrar diante do medo, a nos encolher diante do medo, a nos isolar diante do medo. Não, a palavra é de encorajamento. Levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. E aqui tem dois sentidos. Um é que Jesus voltará. Nós podemos crer, faz parte da nossa fé. Não se sabe quando, né? Como diz na continuidade de Lucas, lá em Atos, os discípulos, depois que Jesus ressuscita, perguntam a Jesus: é agora, Senhor, que vai estabelecer o reino de Israel? Ele diz: não cabe a vocês saber quando será estabelecido o reino de Deus, não só o reino de Israel. Jesus amplia a visão dos discípulos e ele diz: não cabe a vocês saber o dia e a hora, só o Pai cabe saber. O que cabe a vocês saber é que vocês receberão a força do alto, o Espírito Santo, e a partir dessa presença da força do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. Essa é a palavra de Jesus para nós. Nós podemos crer que Ele voltará e vai estabelecer o seu reino, mas não nos cabe saber quando. O que nos cabe saber é que está conosco o Espírito Santo. Sobre todos nós é derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, para que possamos ouvir essa palavra com coragem, para que possamos ouvir essa palavra com fé e confiar nessa palavra. Levante-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Sim, há tráfico de drogas, mas levantem-se e ergam a cabeça, a libertação está próxima. Sim, há violência doméstica, mas levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Sim, há guerras no Oriente, há guerra na Europa, há ameaças no mundo todo, mas levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Sim, a natureza está sofrendo com tanta destruição e muitas vezes reage de forma caótica com essas inundações, com secas, fruto da maldade humana. Mas levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. A mensagem da volta de Jesus não é: quanto pior, Jesus voltará, cruzemos os nossos braços e vamos nos fechar orando, indo à igreja domingo e nos separando do mundo. Não. A mensagem é que Jesus voltará e Ele veio e traz através do seu Espírito o futuro de Deus para dentro de nós, para as nossas vidas, para já aqui e agora nós começarmos aquilo que será pleno no futuro de Deus. Jesus nos chama a levantar a cabeça, a não baixarmos a cabeça diante do medo, cada vez mais nos isolarmos, enquanto as florestas são destruídas, enquanto a violência toma conta de tudo, e cada vez mais cada um isolando, e deixando esse sistema de morte cada vez tomar conta de tudo e destruir tudo. Não. Ele não nos chama ao isolamento, ao recuo e ao medo. Ele nos levanta a levantar a nossa cabeça, nos levantarmos, erguermos a cabeça, porque a libertação está próxima. A libertação próxima é Jesus conosco, o Emanuel, Jesus em nós pelo seu Espírito, Jesus o Emanuel, que caminha conosco até o fim dos tempos. Por isso a libertação está próxima. Por isso que no meio de tanto caos, nós podemos trilhar um caminho diferente. Por isso que no meio
por essas mensagens distribuídas todo dia pela mídia de medo, e podemos não nos desesperar, e podemos não desanimar, e podemos não ser diferentes à dor do outro, e podemos não ser comodistas, e podemos não ser omissos, mas por essa palavra nós podemos fazer a diferença do futuro de Deus já presente em nossas vidas, pela ação do seu Espírito, que levanta a igreja, que nos reúne na igreja para ouvir a sua palavra, esta palavra. Levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima, e a libertação de vocês não é a libertação só minha, é uma libertação que é comunitária, é uma libertação que é coletiva, e que nós somos chamados por esse futuro de Deus a já aqui agora no presente darmos testemunho dessa libertação que está próxima. Levante-se e erga a cabeça, a libertação está próxima, a nova criação já está em curso. Essa nova criação, novo céu e nova terra, que será completa naquele dia, que só Deus sabe qual, já está começando. Quando Jesus veio, a nova criação já estava começando. E quando cada um de nós aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós estamos dizendo sim, a nova criação já começou e nós queremos tomar parte disso. Nós queremos participar dessa nova criação que já está em curso, e nós somos chamados e chamadas a contribuir para que essa nova criação já comece a acontecer cada vez mais, onde quer que nós estejamos. Nova criação que começa com pequenos gestos. Pequenos gestos já é a nova criação em processo, é o reino de Deus acontecendo. É quando nós trazemos, Silvia, as crianças para ouvir a palavra de Deus, para aprender sobre Jesus, para experimentarem esse abraço de Jesus que dizia: vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. O reino de Deus começa quando nós nos arrependemos de tudo aquilo que fizemos de errado ou fazemos de errado e começamos um caminho novo. É a nova criação começando a acontecer. A nova criação começa a acontecer quando nós não ficamos apegados a mágoas e rancores. Abrimos o nosso coração para o Espírito e deixamos que Ele nos transforme e nos abra para a reconciliação, para retomar um caminho com Jesus. A nova criação começa quando partilhamos o pão e partilhamos a paz de Jesus. A nova criação começa quando nos reunimos aqui todo domingo para nos alimentar da palavra de Deus e confiamos que essa palavra é palavra de vida, é palavra de salvação, é palavra que nos transforma, é palavra que muda o nosso modo de viver e é palavra que nos envia para fazermos novas todas as coisas, porque é isso que o amor de Deus faz. Novas todas as coisas. Nosso modo de viver, nosso modo de nos relacionar na nossa família, nosso modo de nos relacionar no trabalho, na escola, o nosso modo de participar dessa sociedade em que há um sistema de morte e que nós podemos viver diferente, sermos resistência. A nova criação já está em curso, irmãos e irmãs, e somos chamados e chamadas a tomar parte dessa nova criação. Jesus trouxe e traz o futuro de Deus para a história e para as nossas vidas, e somos convidados a participar e acolher esse futuro de Deus já no nosso presente, já nas nossas caminhadas, no nosso dia a dia. Mais adiante, no versículo 34, esse texto continuando a nos ensinar sobre como esperar esse Filho do Homem que vem e virá, diz: tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vocês. Nós precisamos esperar, irmãos e irmãs, mas esperar de forma ativa, esperar também tomando este cuidado,
Cuidado para que os nossos corações não se tornem corações de pedra. Tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis. Diante de tanto sofrimento, diante de tanto medo, diante de tanta dor, muitas vezes para se proteger, a pessoa endurece o coração. Endurece o coração e se fecha. Não, eu não vou me abrir porque não vou participar da vida da outra pessoa, porque a pessoa já tem suas dores, eu já tenho meus problemas. Cada qual no seu quadrado, né, como diz a música. Já há muito sofrimento, então deixa eu me proteger, deixa eu me fechar e deixa eu endurecer meu coração, porque a vida já é muito sofrida, já existem tantas formas de traição, de ameaça, de violência, então, de decepções. Então deixa eu me proteger aqui, fechando o meu coração. Mas o texto diz: tome cuidado para que isso não aconteça, para que o seu coração não se torne um coração de pedra, insensível. E avança o texto, para que não fiquem, seus corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez. E aí são duas expressões da satisfação imediata dos nossos desejos, né? Às vezes a pessoa, para fugir até de si mesma, vai se esconder na embriaguez, vai se esconder na gula, vai compensar as suas carências, as suas frustrações, as suas decepções com coisas como a gula, comer demais, comer chocolate, comer isso, comer aquilo, ou com embriaguez, não é? Para se esconder dos problemas, ou para suportar os problemas, ou para se esconder dos seus próprios medos, das suas próprias carências, das suas próprias angústias, vai se esconder nessas coisas, para se blindar. Mas o texto diz: tome cuidado, porque muitas vezes essas coisas tornam o coração insensível, e são fugas. Não fujam, ergam a cabeça, porque a libertação está próxima, e tomem cuidado para que o coração permaneça sensível, que a gente não tenha medo de sentir a dor do outro, que a gente não tenha medo de abraçar até mesmo nossos temores. Todos nós temos os nossos temores, as nossas angústias, nossas inquietações, faz parte. Que a gente possa abraçar, nos colocando diante de Deus, para que Ele derrame sobre nós o seu bálsamo, para que Ele nos oriente com a sua palavra, para que Ele alimente o nosso vazio com o seu amor, com a sua sabedoria, com a sua luz, para que a gente não precise ser dependente de anestésicos, de muletas, de artifícios que na verdade não nos ajudam a crescer e ser plenamente quem Deus quer que nós sejamos, que nos atrapalham no sentido de sermos plenos no amor de Deus e na experiência da sua presença em nossas vidas. Não tornemos os nossos corações de pedra, mas corações de carne, como diziam os profetas, coração de carne, porque esse coração de carne é onde Deus trabalha, é onde Deus nos permite viver a compaixão, é onde Deus nos permite nos abrir para a dor do outro e sermos solidários, é onde Deus nos permite nos encontrar com nós mesmos. Jesus dizia: entre no seu quarto, feche a porta e se dirige ao Pai, que Ele sabe o que você passa no secreto e te recompensará. Nós não precisamos ter medo de entrar no quarto do nosso ser, com todas as sombras que nós temos, com as nossas tentações, com as nossas fraquezas. Nós podemos entrar no quarto e na intimidade colocar a nossa vida diante de Deus, porque Ele amolecerá nosso coração e vai alimentar tudo aquilo que a gente precisa, e vai orientar sobre tudo aquilo que a gente precisa, para que a gente possa seguir segundo a sua vontade. E por fim, lá diante do versículo 36, o texto diz: fiquem atentos e orem o tempo todo, a fim de terem força para escapar de tudo que deve acontecer, para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Vigiar e orar é o que nós cantamos mais cedo.
Fiquem atentos, vigiar, e orem todo o tempo, orar, para terem força. A nossa espiritualidade cristã precisa se alimentar disso, da oração constante, oração constante, oração constante. Abrir o nosso coração para Deus, colocar diante dele tudo que somos, sem medo de mostrar, de tirar a máscara diante de Deus, mostrar tudo que somos, as nossas dúvidas e fraquezas, para que Ele nos dê força, porque viver é desafiador, tanto as dimensões sociais, políticas, econômicas, quanto a dimensão pessoal, a dimensão existencial. Todos nós temos as nossas dúvidas, os nossos conflitos, e nós precisamos orar para que Deus nos fortaleça, para que diante dos nossos conflitos, das nossas dúvidas, nós não tomemos caminhos errados, caminhos que nos levam à destruição. Então precisamos orar para que Deus nos fortaleça, e também precisamos ficar atentos, de olhos abertos, não é? Porque são muitas armadilhas, são muitos falsos brilhantes. Então a gente precisa ficar atento para não se deixar levar por tantas armadilhas que estão aí e nos levam para caminhos de morte. Mas atenção e oração para que Deus nos fortaleça nessa espera, para que até lá nós possamos ser fiéis, darmos testemunho do amor, da verdade, da justiça, da santidade que Deus deseja que nós vivamos, porque este é o caminho da vida em abundância, este é o caminho que nos leva à salvação. E até lá nos preparemos para que naquele dia possamos nos alegrar com o grande encontro da festa da vida, do reino eterno de Deus, da nova criação, um novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Que assim, irmãos e irmãs, nesse tempo de advento, nesse tempo de espera, de preparação para o Natal, também possamos fazer essa reflexão sobre nossa espera por essa segunda vinda de Jesus, a sua vinda definitiva, e sobre como nós esperamos, como a nossa espera pode ser ativa, como a nossa espera pode ser também aberta às surpresas que Deus tem para nós. Como a graça nos surpreende, nós precisamos estar atentos não só para não cair nas armadilhas, mas atentos e sensíveis, porque Deus nos surpreende positivamente, nos surpreende com bênçãos inesperadas, pequenas coisas às vezes, mas nos surpreende com a sua providência, com os seus livramentos, com o seu pastoreio. Que possamos fazer dessa espera uma espera ativa, uma espera amorosa, uma espera atenta, uma espera que seja de crescimento espiritual para nós, uma espera em que já possamos experimentar aqui e agora o futuro de Deus, experimentar aqui e agora a presença deste Jesus, desse amor de Deus que faz novas todas as coisas. Espera, esperança, esperançar. Que acolhamos essa palavra de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Amém.